que é a relação que existe entre a obsessão e os interesses do espírito, Estela? Pois é, a gente já falou muito de obsessão aqui. Se alguém ainda tem alguma dúvida em relação ao conceito da obsessão, a obsessão é aquela persistência, aquela influência persistente que um espírito tem a uma outra pessoa, né? Então ele fica persistentemente influenciando e deixando aquela pessoa em desequilíbrio, enfim, esse é o conceito de obsessão, que a gente já falou aqui, vocês já estão sabendo disso, né? Aqueles que nos acompanham constantemente. Essa influência que existe entre a obsessão e o interesse dos espíritos, qual é o interesse dos espíritos em estar promovendo esse processo obsessivo, né? Qual é esse interesse, qual é essa relação? Se a obsessão, ela é uma influência que um espírito exerce sobre outro, essa influência, ela pode ser de mão dupla, né? Como diz a Sueli Caldas, ela pode ser bilateral. Então, um espírito pode influenciar o outro e se a gente estiver falando de encarnado e desencarnado, e vice-versa também. Então, qual o interesse que eles têm? Se um espírito, por exemplo, desencarnado, ele se afiniza com algum comportamento daquele encarnado, e ele acha que ele quer vivenciar no plano espiritual aquilo que o encarnado está vivenciando aqui, por exemplo, um vício, alguém que desencarnou pelo vício da bebida, se ele sintoniza com alguém que está encarnado, que tem o mesmo vício, a mesma tendência que ele, o interesse dele é o próprio vício, tá certo? Então, ele se sente, ele vai beber junto com a pessoa? Não, ele não vai beber, porque ele está num outro plano, ele está no plano espiritual, ele não tem aqueles órgãos físicos que quem está bebendo tem, mas ele se compraz daquele sentimento, daquela vontade, daquela satisfação que quem está bebendo tem. Então, quem bebe, ele fica feliz, ele está gostando, ele tem aquele prazer. O espírito vai sentir as mesmas coisas. Então, o interesse dos espíritos, esse é um tipo de processo que pode iniciar. Tem aqueles interesses que são vingativos, tem aqueles interesses que são por desafetos. Então, por exemplo, se um espírito desencarnado encontra aqui, através das vibrações, um espírito encarnado, que ele teve por algum motivo um desafeto, o interesse dele é essa vingança, é desequilibrar aquela pessoa que um dia foi desafeto dele e se vingar para que o outro, por exemplo, sinta as mesmas tristezas ou sinta as mesmas dores que ele um dia sentiu. Então, são interesses diversos, sempre para o lado inferior. Porque a obsessão, essa influência, é sempre uma influência de um espírito inferior. Porque os espíritos superiores, eles não vão exercer esse tipo de influência em nós. A influência de espírito superior é outra. É para o bem, é para uma boa intuição, é para uma boa conduta, não é? E aqueles que têm esse interesse de vingança, e aí essa influência mais exacerbada, que caracteriza um processo obsessivo, o interesse nunca é bom. O interesse é sempre ruim. O interesse é sempre de prejudicar. O interesse é sempre de desequilibrar. Então, tem algumas questões, pessoas que fizeram sofrer em vidas anteriores, o simples desejo de ódio ou inveja daquela pessoa, usufruir dos mesmos condicionamentos que tinha na vida física. Isto é o exemplo que eu dei da bebida. Então, o espírito, se é um fumante ou se é um vício em sexo, qualquer tipo de vício, né, que a pessoa tenha, que se o espírito se afiniza com aquilo, ele sente a mesma satisfação daquele encarnado que está sentindo o prazer aqui no plano físico. Então, são esses os interesses. Dentro de um processo obsessivo, o interesse nunca é bom. O interesse é sempre de vingança, é sempre de desequilíbrio. Então, por isso que a gente precisa estar sempre vigiando os nossos pensamentos, porque é através deles que a gente atrai esse tipo de interesse dos espíritos que estão buscando alguma coisa em nós. Esse processo obsessivo, como eu disse, pode ser de espírito que me reconheça como desafeto em alguma vida passada, ou pode ser de um espírito que eu não tenha tido vínculo nenhum na vida física, mas os meus vícios, o meu comportamento interessa a ele.
Não é? Então é isso que tem essas duas questões. É sempre um desafeto que eu tive do passado que está me obsediando? Não necessariamente. Às vezes é um espírito que se afiniza com o seu comportamento, que você não teve contato nenhum na vida física, mas que o seu comportamento faz com que o atraia, porque é também de interesse dele. Então, eu entendo que são essas as questões que a gente pode trazer como resposta e ficar atento, né, Vanessa? Porque Sim, sempre claro. observando o conceito de obsessão, que é aquela influência insistente que um espírito tem sobre o outro, né? Então, a gente sabendo que existe essa intervenção do plano espiritual na nossa vida física, a gente precisa estar atento. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.